Exclusivo. A Polícia Federal amplia e acelera plano de segurança para a eleição presidencial. Depois de assassinato do tesoureiro do partido no Paraná, o PT pede que a Polícia Federal investigue o caso. Agente penitenciário bolsonarista que matou a tiros guarda municipal petista segue internado em estado grave. O petista é enterrado em Foz do Iguaçu. Veja a opinião do Grupo Bandeirantes sobre a violência política que o Brasil vive hoje. Incêndio de 16 horas destrói prédio no maior centro de comércio popular do país, em São Paulo. Empresas abertas só este ano passam de 1,5 milhão. Tem a ver com a confiança na economia. Uma cena revoltante que acabou em cadeia. Anestesista é preso pelo estupro de uma paciente que fez cesariana. Turista grava uma avalanche gigantesca e precisa correr para não ser atingido pela neve. Comprar alimentos na promoção e congelar é uma alternativa para economizar, mas tem truque para isso. A gente mostra quais são. Incêndio florestal ameaça árvores gigantes milenares nos Estados Unidos, as sequoias. Primeiro, Mickey vai completar 95 anos e Disney perderá a exclusividade sobre o personagem. E para quem gosta de desenho, uma aula de aquarela de um professor que ensina de graça. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Boa noite. Fazia tempo que São Paulo não via um incêndio gigantesco como esse, que destruiu um prédio inteiro no maior centro de comércio popular do Brasil. 16 horas de fogo intenso e mais de 30 equipes de bombeiros acionadas. 2.500 lojas estão fechadas. Lucas Josino. De longe dava para ver as chamas. Moradores apavorados registraram o momento em que o fogo se espalhava. Porque tal bombeiro já se machucou. O incêndio começou por volta das 9 da noite de domingo, no térreo de um edifício de 8 andares. O fogo se alastrou rapidamente e atingiu outros 3 edifícios, um de 6 andares, uma loja de artigos de festa e a primeira igreja ortodoxa do Brasil. Boa noite. Boa noite. A Justiça do Paraná decreta prisão preventiva do bolsonarista Jorge Guaranho, que matou o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. No funeral da vítima, uma cena dolorosa. Nos braços da companheira de Marcelo, a menina de 40 dias é o terceiro filho do casal. O presidente Jair Bolsonaro afirma ser contra a violência. E se irrita com a repercussão do crime. Agora, o que eu tenho a ver com esse episódio de Fanimação? O parlamento do Sri Lanka marca novas eleições. Protestos motivados pelo caos na economia derrubaram o presidente. Em São Paulo, um incêndio fecha quase 3.000 lojas na região da 25 de março. E a polícia do Rio prende em flagrante um médico anestesista que estuprou uma parturiente. Agora, no Jornal Nacional. As notícias mais comentadas pelos brasileiros nesta segunda-feira foram originadas por formas diferentes de violência. Um assassinato em Foz do Iguaçu, ao que tudo indica até agora, motivado por intolerância política, e a prisão em flagrante de um médico que estuprou uma parturiente. A reportagem que abre essa edição registra uma história que também surgiu num episódio de violência. Mas, ao contrário dos outros assuntos, o que nós temos para noticiar é um alento. Dava para ver a ansiedade da família na porta da enfermaria. Hoje, a Alice, ainda um pouco tímida, saiu caminhando de mãos dadas com a mãe. Eu estou muito feliz e grata a todos, a Deus, que ela é meu milagre, que minha filha está viva. O que ela mais pede é para a escola, que quer ver as amigas da escola. Com 4 anos de idade, Alice teve que ser valente. Passou por várias cirurgias desde que foi internada há 40 dias. A última, mais complicada de todas, durou quase 10 horas. Antes de ir embora, a família entregou uma carta de agradecimento e distribuiu bombons à equipe que cuidou da menina. Felicidade imensa. O começo foi doloroso, foi difícil, mas agora é gratificante ver ela assim, recuperada, indo para casa, tudo que a família queria. Isso aí é um milagre não só nosso, de todos. Muitos dias de luta, de angústia,
mas sempre crendo, né, num Deus vivo, que a gente ia ter a nossa vitória. Hoje é só felicidade. Tá batendo muito forte? Alice Rocha foi baleada no dia 1º de junho, na Taquara, zona oeste do Rio. Ela tinha acabado de sair da escola e parou com a mãe para comprar pipocas. A criança baleada! A criança baleada! A tia da criança toda ensanguentada na moça! A Polícia Civil afirma que foi até a região checar uma denúncia de que milicianos estariam cobrando taxas ilegais a comerciantes. E que, ao chegar ao local, os criminosos tentaram fugir e atacaram. Começou então um tiroteio a poucos metros da calçada onde estavam Alice e a mãe. Um homem foi preso e o outro conseguiu escapar. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que atingiu a menina. Um mês depois, a família divulgou essas imagens que mostravam Alice dando os primeiros passos. A Alice estava em estado gravíssimo quando chegou aqui ao hospital, mas a melhora dela foi tão rápida que surpreendeu a equipe médica desde os primeiros dias de internação. Foi por um instante que eu perdi minha filha. E ela está viva. Obrigada a todos por tudo. Eu estou muito feliz. Não sei explicar, mas eu estou muito feliz. O estupro de uma parturiente no centro cirúrgico pelo médico anestesista provocou repulsa em todo o Brasil. O estuprador foi preso em flagrante na região da Baixada, no estado do Rio, e está sendo investigado sob suspeita de ter violentado outras mulheres. Médico anestesista, 32 anos, 5 anos de carreira e agora presidiário. Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante ontem, ainda no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde tinha acabado de estuprar uma mulher em pleno parto. Ele pareceu surpreso quando a delegada anunciou a prisão. Em flagrante, a pessoa foi detido logo depois do fato há um vídeo, então é a prova. Foram os técnicos de enfermagem e as enfermeiras que avisaram a polícia. Aquela já era a terceira cesariana que Giovanni fazia no domingo. E o comportamento do médico durante os partos já vinha chamando a atenção dos funcionários há cerca de um mês. Primeiro, por causa da quantidade de sedativos que ele aplicava nas grávidas, deixando as mulheres totalmente inconscientes. E depois, porque ele se isolava numa área separada por um lençol, bem perto da cabeça da mulher, fazendo movimentos que todos estranhavam. As enfermeiras, então, decidiram gravar. O celular de uma delas registrou a cena aterrorizante. Giovanni Bezerra se aproxima e violenta a mulher. Ele está a poucos metros do restante da equipe. O abuso durou cerca de 10 minutos. Os funcionários que fizeram o flagrante colocaram o celular dentro deste armário, com porta de vidro, revestido de insufilme. Aqui é onde onde foi colocado o telefone, aqui. Entendi. Aí fecha aqui. Aí ele fica assim, aí daqui mostra esse pedaço aqui. Você viu outra vez, ele ia fazer um movimento. Uma profissional afirmou que, para o espanto de todos, o que havia sido filmado eram cenas estarrecedoras. E que isso aconteceu após a retirada do bebê recém-nascido do ventre da mãe, desacordada. Ela também disse que o anestesista arrumava o espaço de trabalho, criando barreiras para impedir a visão de outras pessoas na sala. E que o médico sedava as pacientes além do normal. Segundo uma funcionária, as pacientes sequer conseguiam segurar seus bebês. E quando as pacientes eram cuidadas por outros anestesistas, jamais ficavam dessa maneira. A polícia intimou os médicos que fizeram o parto a prestar depoimento. Os investigadores querem saber se eles também estranharam a conduta do anestesista e o excesso de sedação dado à paciente. O anestesista também é investigado pelo estupro de outras 2 grávidas que também fizeram partos ontem no Hospital da Mulher.
Na primeira cirurgia, uma das funcionárias notou a atitude estranha de Giovanni, que após a saída do acompanhante da paciente, usou um capote fazendo uma cabana que impedia que qualquer outra pessoa pudesse visualizar a paciente do pescoço para cima. Que na segunda cirurgia, Giovanni se posicionou de uma maneira que também impedia que qualquer pessoa pudesse ver a paciente do pescoço para cima. Hoje à tarde, outra vítima registrou queixa na Delegacia da Mulher, em São João de Meriti. Uma mulher de 23 anos que estava grávida de gêmeos e perdeu um dos filhos no parto no início do mês. A mãe da vítima diz que Giovanni era o anestesista e que estranhou quando a filha voltou para o quarto muito sonolenta. Minha filha veio para o quarto para me receber ela por causa do acompanhante. Infelizmente ela estava com vários tostes com seca aqui no rosto, que perto entre o ouvido e o rosto. E até assim, parecia que estava assim, colante. O marido conta que não pôde acompanhar o parto porque Giovanni não deixou. Mandou sair na metade, eu não tinha visto nem a criança e minha esposa já tinha dormido. Muita raiva, muita raiva. Aí a gente está ali confiando nos médicos e acaba acontecendo uma coisa dessa, né? Giovanni Bezerra foi indiciado por estupro de vulnerável e pode pegar de 8 a 15 anos de prisão por ter se aproveitado de uma mulher que nada podia fazer para se defender. Você se arrepende, Giovanni, do que você fez? Se arrepende? O que chama muita atenção, que causa muita repugnância, é o agressor ser um profissional de saúde de uma responsabilidade muito grande dentro de um procedimento cirúrgico, um anestesista, é o que deveria estar, inclusive, monitorando os sinais vitais da vítima, é muito responsável esse profissional dentro de uma cirurgia. E nós vimos que a preocupação era justamente o contrário, era garantir condições para que ele agredisse a vítima, violentasse a paciente. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio disse que abriu um procedimento para suspensão imediata do médico. O CREMERG recebeu essa denúncia com um sentimento, evidentemente, de grande revolta. Não poderia ser diferente, né, de qualquer profissional médico que zele pela sua profissão, pela honradez da profissão, tudo que puder ser feito com o maior rigor possível, num menor tempo possível, você pode ter certeza que será feito pelo CREMERG. O médico, que gostava de se exibir nas redes sociais, em uma das postagens escreveu: "Vocês ainda vão ouvir falar de mim". A revolta desta vítima é pensar que estava sob os cuidados de um estuprador. Ele está achando que ele está protegido, um momento difícil que ele está passando com dor, e a pessoa se apresentar de um momento desse é indignante. A Justiça determina a prisão preventiva de apoiador de Bolsonaro que matou o integrante do PT durante festa de aniversário no Paraná. E o Partido dos Trabalhadores vai acionar a Procuradoria-Geral da República e o TSE para federalizar a investigação. Médico é preso depois de estuprar mulher que tinha acabado de dar à luz. CPI da Chapecoense conclui relatório sobre a tragédia 6 anos depois do acidente. E o Twitter pode processar Elon Musk pela desistência do negócio. As ações da rede social derreteram hoje. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, a Justiça determinou a prisão preventiva de Jorge Guaranho. Ele matou Marcelo Arruda, que era integrante do Partido dos Trabalhadores. O crime, que repercute demais desde o fim de semana, foi em Foz do Iguaçu, durante a festa de aniversário de Marcelo. O Theo Cury tem os detalhes pra gente. Oi, Theo, boa noite, bem-vindo. Conta. Oi, Mona Lisa, boa noite, bem-vinda de volta. A Justiça do Paraná, então, confirmou que decretou a prisão de Jorge Guaranho, prisão preventiva válida até o dia 11 de agosto, depois de ter matado o militante petista no final de semana, neste sábado, na madrugada de sábado,
para domingo. Ele segue ainda em estado grave, segue internado em um hospital no Paraná. Informação que foi confirmada pelo promotor Tiago Lisboa, responsável por esse caso, hoje em conversa com jornalistas. E em meio a tudo isso, o Partido dos Trabalhadores, junto com partidos que fazem parte da coligação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, conversam amanhã com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para formalizar um pedido de federalização desse caso, ou seja, para tirar esse caso da Justiça Estadual e deixá-lo sob a responsabilidade da esfera federal, da Justiça Federal. A apuração que a gente tem lá na Procuradoria-Geral da República, eu conversei com integrantes da cúpula, é de que são baixas, são pequenas as chances desse eventual pedido prosperar, porque na avaliação de integrantes da cúpula da Procuradoria-Geral da República não são cumpridos todos os requisitos necessários para que a federalização de fato aconteça. A federalização, ela é prevista na Constituição Federal, e ela deve ser feita pelo Procurador-Geral da República ao Superior Tribunal de Justiça. E são necessárias 3 condições para que a federalização aconteça. Entre elas, haver a constatação de uma grave violação de direitos humanos, a possibilidade de responsabilização internacional por um eventual descumprimento de tratados de obrigações das quais o Brasil tenha assinado com outros países, e também é preciso haver evidência de que os órgãos do sistema estadual não têm condições de continuar tocando o caso. É um crime comum, a Justiça Estadual que é competente por tocar esse caso e por tocar esse processo na avaliação das pessoas com quem eu conversei. A gente separou um trecho da fala do promotor responsável por esse caso e a gente acompanha agora. Vamos ver. Preliminarmente foi apurado que o autor do fato, o agressor, ele exercia uma função, um cargo numa associação cuja sede é ali nas proximidades. E existia um hábito dessas pessoas que integravam essa diretoria da associação de fazer uma ronda nas proximidades ali. Então nós ainda estamos apurando, levantando, a delegada está apurando se de fato ele exercia esse cargo e se ele tinha essa incumbência de fazer essa ronda. E se dentro dessa ronda se incluía a tarefa, né, de ir até aquele local específico. Outro ponto importante que nós vamos ter que levantar nessa investigação é se existia algum tipo de alarde, vamos dizer assim, né? Se existia, se era possível essa pessoa, o autor do fato, que em tese realizava essa ronda, saber que ali estava sendo realizado um evento com essa temática do Partido dos Trabalhadores. Se existia música que vinculava, que era possível ouvir do lado de fora, que vinculava ao partido, se existia algum banner externo que a pessoa pudesse visualizar externamente, que vinculasse ao partido. Então tudo isso é importante para o deslinde da investigação. O corpo de Marcelo Arruda foi velado hoje de manhã num ginásio esportivo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Vamos ver como foi. Familiares, amigos, colegas de profissão e militantes do PT foram ao local se despedir do agente de segurança, que também era tesoureiro do partido no município. Nas eleições de 2020, ele foi candidato a vice-prefeito pela sigla. De lá, o corpo foi levado em cortejo até o cemitério onde aconteceu o sepultamento. Marcelo Arruda deixa a esposa e 4 filhos, entre eles uma menina de 6 anos e um bebê de 1 mês. O guarda municipal foi morto na noite de sábado durante a sua festa de aniversário de 50 anos e que tinha como tema o PT e o ex-presidente Lula. Tudo foi registrado por imagens de câmeras de segurança. De acordo com informações que constam no boletim de ocorrência, o agente penitenciário Jorge Guaranho invadiu o local gritando "Aqui é Bolsonaro". Pessoas que estavam lá pediram que ele saísse. Ao deixar o evento, Jorge teria dito que voltaria. Cerca de 10 minutos depois, ele reapareceu já com uma arma na mão e foi recebido por Marcelo Arruda e sua esposa, que é policial civil. Eles se identificaram como agentes de segurança pública, mesmo assim Jorge atirou. Marcelo foi atingido por 2 disparos, mas conseguiu reverter
revidar e Jorge também foi alvejado. O agente penitenciário está internado em estado grave sob escolta policial. Hoje, a Justiça decretou a prisão preventiva dele. Nas redes sociais, Jorge Guaranho se identifica como o apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Em abril de 2020, ele postou uma imagem dizendo que havia decidido ser 200% Bolsonaro. Em novembro do mesmo ano, Guaranho publicou uma foto fazendo sinal de armas debaixo d'água. No mês seguinte, ele postou um comentário sobre uma notícia compartilhada pelo deputado Carlos Jordi, do PL. No post, Jordi compartilha um vídeo sobre um cabo policial morto. Já Guaranho questiona: quando teremos leis realmente eficientes para reduzirmos estes índices de perdas de irmãos policiais? Até quando? Deus abençoe sua família, guerreiro. Em 2018, o agente penitenciário chegou a ser detido depois de ofender policiais militares do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele estaria embriagado e teria se apresentado como policial federal. A CNN obteve informações a respeito do processo, que tramitou sob segredo de justiça, e, de acordo com as últimas movimentações, o caso foi arquivado. O assassinato de Marcelo Arruda provocou uma enorme reação em Brasília. Enorme mesmo. Representantes dos três poderes se manifestaram sobre o crime. Chamar o Theo Cury de volta para conversar com a gente sobre essas reações. Muitas reações e fortíssimas, né, Theo? Fortes, Mona Lisa. No Congresso Nacional, tanto o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quanto o presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, se manifestaram. Em nota, Arthur Lira diz que a Câmara dos Deputados repudia qualquer ato de violência, ainda mais decorrente de manifestações políticas, e diz que a democracia pressupõe o amplo debate de ideias e garantia de defesa de posições partidárias com tolerância e respeito à liberdade de expressão. O senador Rodrigo Pacheco, em conversas com jornalistas, fez um apelo para que os líderes do país mantenham a paz entre seus apoiadores. Disse que tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva devem ter responsabilidade muito grande com o que falam ou com o que repudiam. Também, em meio a tudo isso, os senadores Humberto Costa e o senador Alexandre Silveira apresentaram projetos de lei para agravar o crime de homicídio quando o motivo for intolerância política ou partidária. Também, pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, publicou. Disse, e vocês acompanham aí na tela: meus sentimentos às famílias que tanto perderam com o triste episódio das agressões em Foz do Iguaçu. A vida é nosso bem maior e ela deve ser respeitada, assim como nossas opiniões. Estou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná e com o governador Ratinho Júnior. Ofereci apoio total do Ministério. A gente separou um trecho também da fala de Rodrigo Pacheco, que, como eu disse mais cedo, comentou sobre esse assunto e conversa com jornalistas lá no Senado Federal. Vamos acompanhar. De fato, são cenas repugnantes, chocantes, expressão pura, infelizmente, do momento político de muito ódio, de muita intolerância. As pessoas estão se matando umas às outras por motivo ideológico, motivo político. Isso é inaceitável e isso nos faz ter uma reflexão muito importante da responsabilidade de todos nós, da responsabilidade dos líderes políticos, especialmente daqueles que disputam a eleição e que têm debaixo de si uma grande militância política, uma aceitação e adeptos no Brasil todo, e me refiro ao presidente Bolsonaro, ao presidente Lula, a responsabilidade desses líderes políticos de provocar um pouco de paz no país. O presidente Bolsonaro também se manifestou sobre o caso. Ele disse que é contra qualquer ato de violência e que não pode ser responsabilizado por crimes como o que ocorreu no Paraná. Vamos ver. O que eu tenho a ver com esse episódio de Foz do Iguaçu? Nada. O senhor está preocupado com esse tipo de situação das eleições, presidente? Olha, nós somos contra qualquer ato de violência. Tá? Eu já sofri um disso na pele. Agora espera que não aconteça, obviamente. Está polarizada a questão. Agora o histórico de violência não é do meu lado, é do lado de lá. Eles querem criminalizar o tempo todo. É o tempo todo tentando bater na mesma tecla, como se eu fosse o responsável por ódio no Brasil. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só falta daqui a pouco ter briga
um jogador de torcida quer me culpar também, dado o time que eu torço. Eu não apoio, não estou do lado de ninguém que pela violência faz política. Só isso. Temos mais reações e daqui a pouquinho a análise do nosso time para vocês. Bom, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o assassinato não preocupa. E mais, para ele, o crime não teve motivação política. Vamos ver exatamente como foi essa declaração. Não é preocupante, não quero fazer exploração política disso aí. O ex-presidente Lula se solidarizou com as famílias da vítima e do agressor e lamentou o ocorrido. Pelas redes sociais, Lula disse: acompanhe aí comigo. Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos em paz, em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro, com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha. Em outro trecho, ele disse: também peço compreensão e solidariedade com os familiares de José da Rocha Guaranho. Para finalizar, Lula escreveu: pelos relatos que tenho, Guaranho não ouviu os apelos de sua família para que seguisse com a sua vida. Precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz. Vamos começar a conversa com os nossos analistas. Olá, boa noite para você, boa semana. Agora 6 horas em ponto, pelo horário de Brasília. É isso aí, estamos ao vivo aqui para você no canal UOL. Lembrando sempre que você é muito bem-vindo a participar, marcar a gente nas redes sociais. Estamos agora com transmissão no nosso site, no UOL também, retransmitindo no Facebook, no TikTok, na Twitch, no YouTube. Lá no YouTube você pode deixar o seu comentário no nosso chat, participar da nossa transmissão, tá certo? Tem a opção do WhatsApp também, não sei se você já conhece o nosso WhatsApp, pode mandar mensagem. O telefone é o 11 9391 355 0557. Você manda a sua mensagem, participa aqui dos nossos temas. Temas pesados na edição de hoje, infelizmente, mas enfim, precisamos tratar de todos eles. O corpo do guarda civil e militante petista Marcelo Aloísio de Arruda foi velado hoje em um ginásio de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Ele foi morto a tiros no sábado por um policial penal bolsonarista que invadiu a festa dele de aniversário de 50 anos. O corpo deixou o local sob aplausos. O caixão estava enrolado em uma bandeira do PT e outra da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Você está vendo o momento do crime agora. As câmeras de segurança flagraram o momento que ele volta ali, esse homem armado, e comete o disparo, vários disparos, não é? Matando, portanto, o petista. No momento em que ele entra ali no clube, em que o aniversário estava sendo realizado. O enterro ocorreu por volta de 3h30 da tarde. O PT vai ao Tribunal Superior Eleitoral e à Procuradoria-Geral da República para cobrar dispositivos que evitem uma escalada da violência. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse que a morte em Foz do Iguaçu tem nome e endereço de Bolsonaro. Veja no SBT Brasil. A Justiça decreta prisão preventiva do policial penal que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. O corpo de Marcelo Arruda é enterrado. Anestesista é preso em flagrante por estupro de grávida durante o parto. Crime foi gravado por funcionários do hospital no Rio. Incêndio atinge 4 prédios na região do comércio popular do centro de São Paulo. E uma imagem impressionante: turista é engolido por avalanche de neve e sobrevive. É já já. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Um médico anestesista foi preso em flagrante em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, depois de estuprar uma mulher durante o parto. A vítima é uma mulher que está anestesiada, completamente sedada durante a cesárea. O estupro acontece no centro cirúrgico, atrás do lençol, e dura 10 minutos. A prisão aconteceu horas depois das imagens terem sido gravadas pelos outros integrantes da equipe, que já desconfiavam do anestesista. A quantidade de anestésico usada por ele e as atitudes durante as cirurgias levantaram as suspeitas. Ele procurava dificultar a visão dos outros médicos e das outras pessoas presentes no centro cirúrgico em relação a uma parte do corpo da vítima, que era onde ele atuava, naquela parte no rosto, do pescoço para cima. Então ele procurava dificultar a visão dessas pessoas, colocando barreiras físicas, que não eram muito comuns no procedimento. Ele usava de sedação
substâncias para sedar as vítimas, o que também não é comum em cesarianas. Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos, terminou a especialização em anestesiologia há cerca de 3 meses. Ele foi detido no hospital e não resistiu à prisão. A gente vai fazer uma prisão flagrante, senhor, uma prisão flagrante. Vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. O senhor tem direito a permanecer em silêncio, pode fazer contato com o advogado. E a princípio, por crime de estupro. Estupro. Isso. A polícia agora quer descobrir se o médico cometeu o mesmo crime com outras pacientes. Funcionários do hospital onde o flagrante foi gravado e de unidades de saúde onde ele já trabalhou serão chamados para prestar depoimento. Além disso, a conduta de deixar as mulheres inconscientes durante as cesarianas também será investigada. Giovanni, que desde a prisão não quis falar sobre o caso, foi indiciado por estupro de vulnerável. Se for condenado, a pena pode variar de 8 a 15 anos de reclusão. Essa equipe de enfermagem propiciou o trabalho deles, a ação deles, a preocupação deles com as vítimas. Essa ação propiciou, eu afirmo, propiciou a prisão em flagrante do autor dos crimes e resguardou a integridade de várias outras vítimas que podiam sofrer a mesma situação. O anestesista não é funcionário do Estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Giovanni era prestador de serviço em hospitais estaduais da capital e da Baixada Fluminense. A direção do Hospital da Mulher disse que está prestando apoio à vítima e à família. O Conselho Regional de Medicina abriu um processo contra o médico, que pode perder o diploma. O CREMERG recebeu as denúncias e, diante da gravidade das mesmas, abriu imediatamente um procedimento cautelar para suspensão das atividades do profissional e deu início à instauração de processo ético profissional, cuja sanção máxima é a cassação. O mínimo, né? Em nota, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos prestou solidariedade à vítima. Diz que espera punição exemplar para que o criminoso nunca mais exerça a profissão e se colocou à disposição da família da vítima. A nota lembrou também que qualquer cidadão pode denunciar esse tipo de violência pelo número 180. Veja agora outros destaques desta edição. Incêndio destrói um prédio de 10 andares no centro histórico de São Paulo. Outros 3 edifícios foram atingidos e 2 bombeiros ficaram feridos. Bombardeio a edifício residencial no leste da Ucrânia deixa dezenas de mortos. Depois de protestos violentos no Sri Lanka, eleições para a escolha de novo presidente têm data marcada. E hoje tem o quadro Deu o que Falar. Entre os assuntos do esporte, a aposentadoria de Fred. E a bronca de Hulk do Atlético Mineiro com o árbitro Anderson Daronco. Falei ali pra ele, quando tava acabando o jogo, ele falou assim, cuidado que você vai falar lá fora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque no último jogo capítulo de vocês. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem que matou o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloísio de Arruda. Isso em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele foi enterrado hoje à tarde. A polícia agora apura um possível crime de intolerância. Imagens de câmeras de segurança registraram tudo. Aqui, Garanho chega de carro e para em frente à festa. Marcelo parece atirar algo contra o carro. Em seguida, Jorge vai embora. 10 minutos depois, às 11h51 da noite, o assassino volta para a festa. Dá para ver o momento em que o policial penal saca a arma da cintura. A mulher que aparece nas imagens é Pamela Suelen Silva, esposa de Marcelo. Pamela é policial civil e mostra o distintivo para Garanho. Ainda assim, ele continua apontando a arma. Jorge efetua então 2 disparos e corre para dentro do salão. Nessas outras imagens de câmeras do estabelecimento, dá para ver o momento em que Marcelo cai baleado. Jorge aparece e aponta a arma mais uma vez para a vítima. Suelen tenta segurar o assassino, mas não consegue evitar mais um disparo. Depois disso, Marcelo, ainda ferido, reage e atira em Garanho, que cai no chão. Um homem dá chutes na cabeça de Jorge. Marcelo Arruda morreu no hospital na madrugada. Ele era guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores na cidade. Ele deixa a esposa e 4 filhos. Já o assassino, Jorge Garanho, de 38 anos, foi autuado em flagrante e segue internado em estado grave. A polícia e o Ministério Público querem descobrir o que motivou o crime. Nós temos que saber, primeiro, por que ele esteve lá. Segundo, se ele esteve lá, se ele sabia
previamente que ali era realizado um evento que tinha essa conotação político-partidária, apesar de ser um aniversário, né? O Ministério Público tem todo o interesse de que seja apurado de forma séria, de forma imparcial, os fatos, né? Ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro comentou o caso. Em uma postagem nas redes sociais, disse que dispensa qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores e que esse tipo de gente deve mudar de lado e apoiar a esquerda, que, segundo o presidente, possui um histórico inegável de episódios violentos. Bolsonaro também se manifestou hoje durante entrevista coletiva. Nós somos contra qualquer ato de violência, né? Eu já sofri um disso na pele. A gente espera que não aconteça, obviamente. Quando o Adélio me esfaqueou, ninguém falou que ele era filiado ao PSOL. Agora, o que eu tenho a ver com esse episódio de Foz do Iguaçu? Nada. Nenhum tipo de violência é aceitável. Será sempre uma estupidez. Paixões políticas têm limites. Matar em nome de um candidato ou por ódio a outro beira a psicopatia. A polarização política não é problema. O interesse cada vez maior dos brasileiros por política não é problema. A questão é que, infelizmente, estúpidos e selvagens sempre houve e sempre haverá. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18h05 em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, segunda-feira, dia 11 de julho de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite, hoje com a Ana Paula Henkel, com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e o Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. Caso de morte em Foz do Iguaçu tem troca de delegada e pedido por federalização. Randolph vai ao TSE contra Jair Bolsonaro por discurso de ódio. E Lula agradece a um ex-vereador preso por tentativa de homicídio. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O guarda municipal Marcelo Aloísio de Arruda morreu na madrugada de domingo depois de uma troca de tiros com o policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho. O caso aconteceu no final da noite de sábado em Foz do Iguaçu. O confronto se deu durante a festa de aniversário de 50 anos de Marcelo, que teve decoração vermelha em homenagem a Lula. Amigos do aniversariante disseram que Guaranho chegou ao local protestando contra o pré-candidato à presidência petista e atirando contra os convidados. No entanto, imagens das câmeras de segurança divulgadas pelo portal Metrópolis mostram que Guaranho estava dentro do carro quando Marcelo arremessou uma pedra contra ele, que o levou a sacar a arma, mas sem dispará-la, apenas saindo do local com seu veículo. É essa imagem que estamos vendo agora. Minutos depois, as imagens também mostram que a confusão se estendeu na rua, quando uma terceira pessoa volta correndo com uma arma na mão e segundos depois o policial penal aparece e começa a disparar. A imagem que vamos ver a seguir nesse vídeo, gravado pelas câmeras de segurança, o momento em que ele chega e aí efetua os primeiros disparos. Depois dessa primeira discussão, a abordagem pela mulher, que ainda tenta impedi-lo, mas mesmo assim ele acaba atirando na sequência. 2 tiros foram disparados no primeiro momento, depois ele invade o local e segue atirando. Já as câmeras internas do local da festa mostram que, após ser baleado e estar desacordado, Jorge Guaranho foi agredido por 3 amigos de Marcelo com chutes na costela e cabeça. Também temos as imagens. Segundo o boletim de ocorrência registrado por policiais de Foz do Iguaçu, foram encontrados 2 corpos no chão. E aí a gente vai ver o momento desses chutes. Os corpos que foram encontrados são o de Marcelo, o aniversariante, com 2 perfurações de arma de fogo, e o de Jorge, com 3 perfurações de arma de fogo. Marcelo Arruda, que era tesoureiro do PT na cidade de Foz do Iguaçu e diretor do Sindicato dos Servidores Municipais, morreu no local. Jorge José Guaranho teve a morte divulgada a princípio, mas a polícia informou que ele ainda está vivo e internado, em estado grave. Lula, o PT e diversos partidos de esquerda utilizaram o caso para criticar o presidente Jair Bolsonaro e atrelá-lo ao incidente. O chefe do executivo lamentou pelo ocorrido e disse que sempre foi contra a violência. Em suas redes sociais, Bolsonaro citou diversos casos da esquerda e disse que é a oposição facada, que destrói patrimônio, que solta rojão em cinegrafista, que protege terroristas e que empurra um senhor num caminhão em movimento. O presidente ainda dispensou o apoio de quem pratica a violência contra os opositores e pediu investigações sérias.
Esse destaque a gente abre a nossa edição de hoje de Os Pingos nos Is.